Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos ver os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Faltando menos de 2 meses para o fim do ano, o governo corre contra o tempo para aprovar as pautas econômicas. As medidas devem viabilizar o cumprimento do novo marco fiscal, sancionado em agosto pelo governo. Na lista de prioridades do Palácio do Planalto para aprovação ainda neste ano estão a reforma tributária, a taxação das offshores e fundos exclusivos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. Todas essas pautas contribuem para colocar em pé a nova regra fiscal definida. A agenda econômica foi, desde o início da nova gestão, tratada como prioridade para reequilibrar as contas do país. A semana que passou foi decisiva no cumprimento desse objetivo, já que a reforma tributária e o projeto de lei dos offshores andaram no legislativo. Uma das matérias que permanecia travada na Câmara dos Deputados era o projeto de lei que trata da taxação das offshores e dos fundos exclusivos, aprovado depois de 2 adiamentos. A proposta foi encaminhada ao Senado e a tramitação vai acontecer na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, apresentou seu parecer para a matéria da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a previsão é que o texto seja analisado no colegiado até o dia 8 de novembro. Se aprovada no colegiado, a reforma segue para o plenário do Senado, onde a aprovação depende dos votos favoráveis de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. E como a matéria passou por diversas mudanças no Senado, os deputados terão de analisar o texto mais uma vez. A previsão é que o envio para casa aconteça até o dia 10. O parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votado na próxima semana na Comissão Mista de Orçamento, para que a votação no Congresso seja concluída até o dia 22 de novembro. Assim, a previsão é de que a Lei Orçamentária de 2024 seja apreciada em dezembro. E olha só, o Senado discute um projeto de lei que visa garantir aos estudantes da rede pública merenda escolar durante as férias, inclusive nos fins de semana. A proposta tramita na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia do projeto é combater a situação de insegurança alimentar vivida por 13,7 milhões de crianças no Brasil. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, referentes a 2021, o ano mais recente do levantamento. O financiamento seria por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, recriado em julho pelo governo federal e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fica a cargo do município escolher a maneira de fazer a distribuição do alimento ao estudante, seja por meio do fornecimento de cestas básicas, seja na própria escola, com o incremento de atividades extracurriculares e esportivas. O projeto é uma tentativa de diminuir a desnutrição infantil no Brasil em curto prazo, fornecendo alimentação às crianças que estudam, considerando principalmente a realidade de vários estados brasileiros, nos quais a merenda escolar constitui a principal refeição da criança. E o mercado financeiro projeta uma inflação menor para esse ano. Já a previsão para o Produto Interno Bruto é de crescimento. Os analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, reduziram a estimativa de inflação para 2023. Segundo o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 4,63%. Na semana passada, a projeção era de 4,65%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta vai ser cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Com isso, o mercado espera que a inflação fique dentro da meta neste ano. Em relação ao ano que vem, os economistas consultados elevaram a projeção de 3,87% para 3,9%. Ainda de acordo com o Boletim Focus, o PIB do Brasil para 2023 deve ter crescimento de 2,89%, um pouco abaixo dos 2,9% da semana anterior. Para 2024, a previsão de crescimento da economia ficou estável, em 1,5%.
Especialistas e o próprio governo já trabalham com um crescimento de cerca de 3% do PIB neste ano. Já em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a projeção subiu de 9% para 9,25% ao ano. 3 trabalhadores morreram e um está desaparecido nesta segunda-feira depois da queda de um andaime em um estaleiro de construção em Hamburgo, na cidade portuária do norte da Alemanha. O Corpo de Bombeiros inicialmente tinha relatado 5 mortes, mas a informação foi corrigida. As vítimas trabalhavam na construção de um poço de elevador de 8 andares quando o andaime desabou. O acidente ocorreu em Hafen City, um projeto de remodelação de uma antiga parte do Porto de Hamburgo. Quase 70 funcionários de equipe de resgate estão no local e participam dos trabalhos de busca das vítimas que estão presas entre os escombros. Ainda não foram revelados os motivos do colapso do andaime. O local foi isolado pela polícia. Um helicóptero e várias ambulâncias participam do transporte dos feridos. O ator Matthew Perry, que conquistou multidões com o personagem Chandler Bing da série Friends, morreu na tarde de sábado em Los Angeles, nos Estados Unidos. As redes sociais foram inundadas de mensagens de luto e lembranças da série que arrastou multidões. O ator americano Matthew Perry, um dos astros da série Friends, foi encontrado morto no sábado em casa em Los Angeles aos 54 anos. Perry ficou famoso por interpretar o sarcástico Chandler Bing na série que ainda reúne milhões de fãs 20 anos depois do último episódio. Ele passou por problemas graves de saúde e dependência química. Em um livro de memórias, admitiu ter feito tratamentos de desintoxicação 65 vezes e ter gasto cerca de 9 milhões de dólares na tentativa de se manter sóbrio. O site TMZ reportou que não foram encontradas drogas no local. Perry nasceu em Massachusetts em 1969 e foi criado entre Montreal e Los Angeles depois da separação dos pais, um ator americano e uma jornalista canadense. Em Friends, foi o último e mais jovem dos principais atores selecionados. Chandler, o mais sarcástico e espirituoso do grupo, mas também desajeitado e inseguro, se tornou rapidamente o favorito dos fãs. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, foi preso por 3 anos pela FIFA de qualquer atividade relacionada com o futebol, tanto no âmbito nacional quanto internacional, pelo caso do beijo forçado em uma jogadora. Rubiales, que tinha sido suspenso provisoriamente por 90 dias, esteve no centro de uma grande polêmica com um beijo sem consentimento dado em Jenny Hermoso durante a entrega das medalhas depois da conquista espanhola da Copa do Mundo. Sob pressão, o ex-chefe do futebol espanhol, que sempre afirmou que o beijo foi consentido, acabou pedindo demissão. Acusado de agressão sexual pela justiça espanhola, Rubiales tem uma ordem de restrição e não pode se aproximar da jogadora. O escândalo, que provocou indignação internacional, levou a Federação Espanhola a anunciar a demissão de vários funcionários, entre eles o treinador da seleção feminina Jorge Vilda, substituído por Montse Tomé. Rubiales ainda tem a possibilidade de recorrer ao Comitê de Apelação da FIFA, de acordo com o comunicado que anunciou a suspensão. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a continuar ligado na programação da HIT ao longo do dia. Até mais!